Eu tinha tudo o que desejava ter. Uma família linda, com 3 filhos maravilhosos e uma mulher incrível ao meu lado, que me apoiava em tudo. Tinha uma carreira de sucesso, uma casa confortável, e os amigos que sempre imaginei ter ao longo da vida. Eu tinha estabilidade, felicidade, e tudo parecia estar no lugar certo. Mas, em um momento de fraqueza, quando as tensões do dia a dia, a pressão no trabalho e a sensação de insatisfação começaram a me consumir, eu falhei. Foi nesse momento que tomei a decisão errada. Uma escolha impulsiva, sem pensar nas consequências. Eu perdi tudo: minha família, minha dignidade e o futuro que eu havia construído. Na época, a empresa estava em um momento de expansão e as responsabilidades não paravam de crescer. Eu estava imerso no trabalho, lidando com os desafios diários. Sem perceber, minha vida pessoal começou a ser deixada de lado. Minha esposa e filhos notaram minha ausência, mas, no turbilhão de tarefas, sempre deixava esses pensamentos para depois. Achava que com o tempo, tudo voltaria ao normal. Então a secretária da empresa pediu demissão. Ela era uma funcionária de longa data, organizando tudo com maestria, e sua saída deixou um vazio. A empresa precisava de uma substituta o mais rápido possível. Foi quando ela chegou. No começo, eu não a vi de forma diferente de outras funcionárias. Apenas mais uma mulher contratada para o cargo, que se mostrava educada, gentil com todos e com um ótimo desempenho no trabalho. Não parecia haver nada de especial nela, pelo menos no início. Ela fazia seu trabalho com competência, se integrava bem à equipe, mas, com o passar do tempo, comecei a notar algo diferente. Não sabia exatamente o que era, mas ela tinha uma presença que se destacava. Aos poucos, fui me aproximando mais, e mesmo sem querer, não conseguia negar o que estava diante de mim. Ela era incrivelmente inteligente, rápida, confiável, mas o que me chamava mais atenção era sua beleza. E não era apenas uma beleza qualquer, ela tinha algo mais, algo que não passava despercebido. Quando ela entrava em uma sala, todos os olhares iam diretamente para ela, e não era apenas pela sua aparência. Havia algo de encantador nela, uma confiança que a fazia parecer ainda mais atraente. Quando ela passava, todos os homens da empresa olhavam para ela, alguns com mais ousadia do que outros. Eu começava a me perceber, sem querer, cada vez mais focado nela. Sua presença começou a me afetar de uma forma que eu não podia controlar. As conversas que antes pareciam casuais, agora se prolongavam. Comecei a esperar esses momentos, a tentar encontrar desculpas para falar com ela, mesmo que fosse algo trivial, só para prolongar a conversa, sentir sua presença um pouco mais. A cada interação, mesmo que pequena, algo dentro de mim crescia. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu sentisse uma conexão com alguém que parecia entender minhas dificuldades, mesmo sem palavras. Em casa as coisas não estavam bem. Eu e minha esposa cada vez mais distantes. O que antes era um relacionamento sólido, com diálogos frequentes e risadas compartilhadas, agora se transformava em silêncio e ausência. O clima em casa estava pesado. Ela notava minha falta, meu afastamento, e falava sobre isso, mas eu não sabia como responder. Eu não sabia mais o que dizer. A rotina, o trabalho, os problemas que eu tentava ignorar, tudo parecia me afastar dela. Na empresa, minha situação estava se complicando mais do que eu queria admitir. Eu não estava apenas observando a secretária como alguém que faz parte da equipe. Eu estava interessado nela. A atração que eu sentia por ela não era mais só física. Ela me envolvia com suas ideias, sua inteligência, sua maneira de lidar com tudo ao seu redor. Ela parecia saber exatamente o que fazer, em cada momento, com uma calma que me fazia admirar ainda mais sua postura. Ela sempre estava lá, em sua rotina impecável, com aquele sorriso fácil, que fazia todos ao seu redor se sentirem especiais. Mesmo sabendo que aquilo não era certo, me vi buscando esses momentos a cada dia. Cada interação com ela, por menor que fosse, parecia um alívio para a insatisfação que eu sentia dentro de casa. E eu, cego por esse momento de aparente felicidade,
não percebia o quanto estava me afastando da minha própria vida. Foi numa tarde chuvosa que tudo tomou um rumo inesperado. Eu tinha acabado de sair de uma reunião tensa, mais uma daquelas semanas difíceis, e decidi passar pelo escritório dela. A sala estava silenciosa, e ela estava sozinha, organizando alguns papéis na mesa. Quando entrei, ela olhou para mim e sorriu, de forma tranquila, como se já soubesse que eu estava ali para mais uma conversa, uma desculpa qualquer para prolongar o tempo. Ela se levantou da mesa e deu um passo em direção a mim. Você parece tenso, ela disse, com aquele olhar profundo. Está tudo bem? Eu me lembro exatamente daquele instante. O som da chuva batendo na janela, o silêncio que parecia gritar dentro da sala, e o olhar dela, fixo em mim, como se estivesse lendo cada pensamento que eu tentava esconder. Ela deu mais um passo em minha direção, agora tão perto que eu podia sentir o perfume suave que ela sempre usava. Se precisar de algo, sabe que pode contar comigo, ela disse, com um tom de voz baixo, quase um sussurro. Não era só a frase, era o jeito como ela dizia, o olhar que me prendia ali, incapaz de sair daquela sala. Eu tentei pensar na minha esposa, nos meus filhos, em tudo o que eu estava colocando em risco. Mas, naquele momento, todas essas imagens pareciam distantes, como se fossem de outra vida. Tudo o que existia era ela, e o jeito que me fazia sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Ela tocou no meu braço, um gesto simples, mas que pareceu carregar muito mais do que qualquer palavra poderia dizer. Você merece relaxar um pouco. Parece que está carregando o mundo nas costas, disse, olhando diretamente nos meus olhos. Naquele momento, deixei de lado todas as consequências, todo o peso da culpa. Apenas cedi. Eu a beijei. Foi rápido, impulsivo, mas intenso. Ela não recuou. Pelo contrário, correspondeu com uma intensidade que apenas alimentava o fogo que já estava aceso dentro de mim. Quando nos afastamos por um instante, a realidade começou a se infiltrar. Eu sabia que tinha feito algo terrivelmente errado, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim se recusava a sentir remorso. Naquela noite, voltei para casa tentando agir como se nada tivesse acontecido, mas minha mente estava em outro lugar. Minha esposa percebeu. Ela sempre percebia. Você está estranho ultimamente, ela disse, enquanto jantávamos. Eu apenas balancei a cabeça, evitando contato visual. É o trabalho, respondi, como sempre fazia. Era uma desculpa que ela já estava cansada de ouvir. Eu e a secretária começamos a trocar mensagens fora do trabalho. No início, eram coisas relacionadas à empresa, mas, aos poucos, as conversas se tornaram mais pessoais, mais íntimas. Cada mensagem era um passo a mais em direção ao abismo. E eu sabia disso, mas não conseguia parar. Ela sabia exatamente o que dizer para me prender naquela teia. Seus elogios, sua atenção, o jeito como parecia realmente se importar comigo, eram coisas que eu sentia falta em casa. As mensagens vinham a qualquer hora, pela manhã, tarde ou noite. Sem perceber, eu comecei a ansiar por elas. Um simples bom dia dela já era suficiente para melhorar meu humor, enquanto a distância com minha esposa crescia a cada dia. Ela notava minha ausência emocional. Mesmo quando estávamos no mesmo cômodo, parecia que estávamos em mundos diferentes. E então, o inevitável aconteceu. Em uma das conversas, ela sugeriu que saíssemos para tomar um café, algo informal, como ela descreveu. No fundo, eu sabia que aquilo não era apenas um encontro casual. Mas eu aceitei. Disse para mim mesmo que era só um café, uma conversa. Era uma tarde tranquila. Escolhi um café discreto, afastado do centro da cidade, para que ninguém nos visse. Quando ela chegou, parecia ainda mais bonita do que no escritório. Estava diferente, mais descontraída, como se soubesse exatamente o efeito que tinha sobre mim. Sentamos em uma mesa no fundo do café, longe dos olhares curiosos, e começamos a conversar. No começo, falamos de coisas banais. Trabalho, a rotina, até algumas coisas pessoais dela. Ela falava sobre os sonhos que tinha, as dificuldades que enfrentava para chegar onde estava.
Quanto mais ela falava, mais eu me via envolvido. Não era só sua beleza, mas o jeito como ela fazia tudo parecer tão simples, tão leve. Era exatamente o oposto do que eu sentia em casa. Depois de um tempo, o assunto começou a mudar. A conversa ficou mais pessoal, mais carregada de intenções que nenhum de nós precisava dizer em voz alta. Eu me sinto tão à vontade com você, ela disse, olhando diretamente nos meus olhos. É raro encontrar alguém assim. Aquele comentário me desmontou. Eu sabia onde aquilo estava indo, mas não consegui evitar. Estávamos sentados frente a frente, mas, em algum momento, a distância entre nós desapareceu. Ela colocou a mão sobre a minha, um gesto sutil, mas carregado de significados. A partir daquele dia, a relação se tornou ainda mais intensa. O café foi apenas o início. Os encontros começaram a se tornar mais frequentes, sempre longe dos olhos de quem pudesse nos reconhecer. Eu me via dividindo segredos com ela que nunca tinha contado nem à minha esposa. Ela parecia preencher um vazio que eu nem sabia que existia. A secretária não era apenas um caso. Ela era uma fuga. Uma fuga da realidade, dos problemas que eu não sabia como resolver. Cada encontro com ela era como uma bolha que me isolava do mundo real, das responsabilidades e da culpa que me aguardavam em casa. Com ela, eu me sentia leve, despreocupado, como se tudo que me pesava pudesse ser deixado do lado de fora daquela bolha. Os encontros começaram a se tornar mais arriscados. Passávamos horas juntos em cafés afastados, em hotéis discretos, sempre tomando cuidado para que ninguém percebesse. O risco parecia ser parte do que tornava aquilo tão intenso. Eu sabia que estava jogando com fogo, mas, a cada encontro, me sentia mais preso a ela. Ela também parecia se envolver mais do que deveria. Começou a perguntar mais sobre minha vida pessoal, sobre minha esposa, sobre meus filhos. Você está feliz? Ela perguntou uma vez, enquanto estávamos no carro. A pergunta me pegou de surpresa. Hesitei antes de responder, mas acabei dizendo a verdade que eu evitava até para mim mesmo. Não tenho certeza do que sinto mais. Você merece ser feliz, ela disse, de forma quase sussurrada, mas com uma intensidade que ecoou dentro de mim. Naquele momento, parte de mim começou a acreditar que ela era a resposta para todos os meus problemas. Em casa, a situação só piorava. Minha esposa notava minha ausência emocional, e os conflitos começaram a surgir. Qualquer assunto se tornava motivo para discussão. Ela dizia que eu estava diferente, que parecia estar em outro lugar, mas eu sempre desconversava. Usava o trabalho como desculpa, como sempre fazia, mas sabia que ela não acreditava mais. Você acha que eu não percebo? Ela disse uma noite, enquanto eu mexia no celular. Sua voz era baixa, mas carregada de dor. Você acha que eu não vejo como você mudou? Você nem olha mais para mim como antes. Eu queria responder, mas fiquei em silêncio. Qualquer coisa que eu dissesse seria uma mentira, e eu não tinha mais forças para sustentar as mentiras. Enquanto isso, na empresa, a situação também se tornava mais tensa. Algumas pessoas começavam a notar a proximidade entre mim e a secretária. Sussurros nos corredores, olhares curiosos. Sempre que entrávamos na mesma sala ou trocávamos um olhar mais longo do que o necessário, os comentários aumentavam. Eu percebia as conversas interrompidas assim que passando, os cochichos abafados, os olhares de julgamento. A tensão na empresa começou a crescer, e isso afetou diretamente meu desempenho. Projetos começaram a atrasar, reuniões se tornaram mais difíceis, e até os sócios são mais cautelosos ao falar comigo. Está tudo bem, chefe? Disse um dos funcionários durante uma reunião, depois de eu ter perdido o fio da conversa. Minha mente foi longa, sempre dividida entre a culpa e o desejo, entre o medo de ser descoberta e a incapacidade de romper com o que estava acontecendo. A secretária, por sua vez, parecia mais confiante do que nunca. Ela não fazia questão de disfarçar tanto quanto antes. Quando cruzávamos no corredor, seus olhares eram diretos, os sorrisos sempre carregados de significado. Isso apenas alimentava as suspeitas de quem estava ao redor. Você não acha que estão começando a desconfiar?
Perguntei a ela em um dos nossos encontros no estacionamento da empresa. Ela deu de ombros, como se aquilo não a preocupasse. Deixe que falem, respondeu, com um sorriso no rosto. Ninguém pode provar nada. Era como se ela estivesse jogando com a situação, testando meus limites, e talvez até os dela. Mas o que aconteceu naquele dia foi diferente, um passo além de qualquer provocação que já havia feito. Ela chegou à empresa mais cedo do que de costume, impecável como sempre. Assim que me viu na recepção, caminhou em minha direção com aquele andar que chamava a atenção de todos, carregado de uma confiança que só ela parecia ter. Eu tentei me desviar, agir de forma neutra, mas ela não deu chance. Quando chegou perto, inclinou-se ligeiramente, deu um beijo no canto da minha boca e sussurrou: "Bom dia." Eu senti o mundo parar por alguns segundos. Os olhares ao redor eram como flechas disparadas contra mim. Ninguém disse nada, mas eu sabia que todos viram. Ela se afastou como se nada tivesse acontecido, sorrindo de forma provocadora. Eu deveria ter ficado irritado, deveria ter exigido que ela fosse mais cuidadosa. Mas, ao contrário disso, gostei. Era como se aquela provocação, aquele risco, alimentasse ainda mais o que eu sentia por ela. Ela sabia exatamente como me desestabilizar, e eu estava cada vez mais perdido. Minha vontade, naquele momento, era segurá-la pelo braço e puxá-la para uma sala fechada, longe dos olhares curiosos. Queria dizer a ela que parasse de brincar com fogo, mas, ao mesmo tempo, sabia que não era isso que realmente desejava. Eu estava louco por ela, e cada gesto dela parecia intensificar esse desejo. Mas eu também sabia o que estava em jogo. Não era apenas o emprego. Era minha reputação, minha família, minha vida inteira. A cada dia que passava, a linha entre o desejo e a culpa ficava mais borrada. Quanto mais perto eu chegava dela, mais me afastava de tudo o que importava. E, ainda assim, eu não conseguia parar. Depois daquele dia, as coisas começaram a sair do controle. Os boatos na empresa se intensificaram. Algumas pessoas evitavam olhar diretamente para mim, enquanto outras faziam questão de trocar olhares sugestivos assim que eu passava. Era impossível fingir que aquilo não estava acontecendo. Minha esposa também começou a perceber. As noites se tornaram mais silenciosas, os diálogos mais curtos. "Você anda tão distraído", ela comentou em um jantar. "Parece que está sempre em outro lugar." Eu sabia que ela estava certa, mas não tinha coragem de admitir. Enquanto isso, a secretária continuava a me provocar. Ela parecia se alimentar do perigo, como se quisesse ver até onde eu iria. Com o tempo, suas ações começaram a ultrapassar qualquer limite que eu achava ser capaz de sustentar. Certa vez, durante uma reunião, ela se inclinou para me entregar um documento, seus dedos roçando de propósito na minha mão. Foi um gesto tão sutil que ninguém ao redor pareceu perceber, mas, para mim, foi como uma explosão. Ela sabia o que estava fazendo, e o pequeno sorriso no canto dos lábios dela confirmou isso. Depois da reunião, ela entrou na minha sala sem bater, fechou a porta atrás de si e encostou-se nela, me olhando de forma desafiadora. "Você vai me evitar até quando?", perguntou, cruzando os braços. "Você não tem noção do risco que está correndo", eu disse, minha voz saindo mais baixa do que eu esperava. "Talvez eu tenha", respondeu ela, se aproximando lentamente. "Mas vale a pena." Cada vez mais, parecia que eu não tinha controle sobre a situação. Ela começou a deixar bilhetes no meu escritório com mensagens que, à primeira vista, pareciam profissionais. Mas, entre as palavras, havia segredos que apenas nós dois entendíamos. Pequenas provocações que me faziam perder o foco em tudo. Houve um dia em que, ao sair mais tarde do trabalho, encontrei um envelope no para-brisa do meu carro. Dentro, havia uma foto dela, tirada aparentemente em casa, em um vestido que mal cobria suas curvas. No verso, estava escrito: "Pensando em você. Não demore." Eu sabia que deveria ter jogado aquilo fora, que deveria ter ignorado. Mas, em vez disso, levei a foto comigo. Enquanto isso, os boatos na empresa estavam fora de controle. Um dos sócios me chamou para uma conversa informal.
Ele parecia cauteloso, mas suas palavras estavam cheias de insinuações. Você precisa tomar cuidado, disse ele, após alguns minutos de conversa genérica. As pessoas estão falando. E, como você sabe, boatos podem destruir carreiras. Eu garanti que não havia nada acontecendo, que tudo não passava de mal-entendidos. As provocações continuaram, e a tensão só aumentava. Até que um dia, no meio da tarde, ela foi longe demais. Eu estava na minha sala, mergulhado em papéis e tentando focar em algo, qualquer coisa, que me distraísse da confusão que havia se tornado minha vida. Foi quando ela entrou, sem bater, como de costume. Mas, dessa vez, trazia um ar diferente. Fechou a porta atrás de si, trancando-a. Você precisa relaxar, ela disse, com um sorriso provocador, enquanto caminhava em direção à minha mesa. Estamos na empresa, respondi, tentando soar firme, mas minha voz não carregava a convicção que eu queria demonstrar. Isso nunca nos impediu antes, ela respondeu, inclinando-se sobre a mesa, perto o suficiente para que eu sentisse o perfume dela. Eu sabia que aquilo estava indo longe demais. O risco já não era apenas alto, era insuportável. Qualquer deslize e tudo viria abaixo. Mas, no momento, era como se nada mais importasse. Ela estava ali, tão perto, tão confiante, e eu estava completamente perdido. No fim do expediente, enquanto eu ainda estava em minha sala tentando organizar meus pensamentos, recebi uma mensagem anônima. Você acha que ninguém percebe? Cuidado, sua máscara está caindo. Meu coração disparou. Quem quer que fosse, sabia. E agora, não era mais apenas um boato. As coisas começaram a desmoronar rapidamente. No dia seguinte, minha esposa encontrou mensagens antigas no meu celular enquanto eu dormia. Não havia como negar, não havia desculpas que pudessem apagar o que ela viu. Você me traiu, foram as únicas palavras dela naquela manhã, antes de sair de casa com os nossos filhos. Na empresa, a situação também piorou. Os sussurros se transformaram em confrontos diretos. Um dos sócios me chamou novamente, mas, dessa vez, não houve rodeios. Você colocou tudo a perder, ele disse, sua voz carregada de desaprovação. Durante anos, trabalhei duro para construir uma carreira sólida, alcançar respeito e reconhecimento. Comecei como um jovem ambicioso, cheio de ideias, e fui subindo degrau por degrau, até conquistar o cargo de diretor executivo. Eu era uma referência. Meus colegas vinham até mim para conselhos, decisões importantes passavam pelas minhas mãos, e os sócios confiavam plenamente na minha liderança. A empresa prosperava, e eu era uma peça-chave nesse sucesso. Minha posição não era apenas um título, era um símbolo do meu esforço, da minha dedicação e da vida que construí. Mas o ambiente de trabalho também era competitivo e implacável. Qualquer sinal de fraqueza ou escândalo era suficiente para acabar com uma reputação. No meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. No início, as coisas eram discretas. Mesmo com os boatos, ninguém tinha coragem de me confrontar diretamente. Mas, com o tempo, as suspeitas se tornaram impossíveis de ignorar. Alguns sócios começaram a me evitar em reuniões, e os olhares dos funcionários eram diferentes, carregados de julgamento. E então, veio o golpe final. Durante uma reunião do conselho, fui chamado para uma conversa particular com os sócios. Eles não esconderam o descontentamento. Essa empresa sempre foi construída com base em confiança e respeito, disse um deles, um homem que, por anos, considerei um mentor. E você está comprometendo tudo isso. Não podemos arriscar a reputação da companhia por causa de escolhas pessoais. Eu tentei argumentar, tentei negar, mas era inútil. As provas estavam lá. Mensagens, encontros percebidos pelos funcionários, até mesmo relatos de pessoas que tinham notado comportamentos inadequados. A decisão foi rápida. Eu fui afastado do cargo temporariamente para não causar mais danos à imagem da empresa. Mas todos sabiam que não era temporário. Era o fim da minha trajetória ali. Perder a posição na empresa foi um golpe devastador. Não era apenas um emprego, era minha identidade, meu orgulho,
e o sustento da minha família. Sem ela, me senti completamente despido, exposto e vulnerável. Eu não sabia mais o que fazer. Perdi tudo. Meu cargo na empresa, minha família, meu respeito, minha dignidade. Quando eu pensava que não poderia piorar, a mensagem dela chegou. Era dela. A secretária. Estou indo embora. Não tenho mais nada para fazer aqui nessa cidade. Afinal, agora você é um fracassado, e eu não gosto de fracassados. As palavras eram duras, insensíveis, como se ela tivesse prazer em me ver no fundo do poço. Ela não estava se despedindo de alguém que um dia amou, ou mesmo de alguém que ela respeitava. Não. Ela estava se despedindo de um brinquedo quebrado, que já não servia mais para nada. Não havia sequer uma palavra de consideração. Apenas a certeza de que, agora que eu estava destruído, ela não tinha mais interesse em mim. Ela não pensava em ninguém além de si mesma. Usou o que queria, me fez acreditar que eu era especial. Algo que ela usou para satisfazer seus desejos e ego. Agora que eu não tinha mais nada a oferecer, ela me descartava como um objeto inútil. Fracassado. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Ela disse isso como se fosse a única coisa que eu era, como se minha vida inteira fosse resumida a um erro. E talvez fosse. Eu estava acabado, e ela sabia disso. A mulher que me destruiu com um sorriso, com um toque, com palavras doces, agora não estava nem aí para o que restava de mim. Uma mulher sem alma, sem escrúpulos, que usa todos ao seu redor para alimentar seu ego e seus desejos. Mas não era só ela. Eu também tinha minha culpa. Depois daquela mensagem, ficou claro que eu estava sozinho. Não havia como reverter o estrago. Minha esposa não atendia mais minhas ligações e na empresa eu era um fantasma, alguém de quem todos preferiam manter distância. Estava preso em um ciclo de arrependimento e ódio por mim mesmo. Passei dias trancado em casa, encarando as paredes vazias e me perguntando onde tudo deu errado. Mas a resposta era clara. Tudo começou comigo. Foi minha escolha, minha fraqueza. As contas começaram a chegar, agora meu salário não era mais o mesmo. Logo comecei a vender os bens que ainda restavam. O carro, os móveis, até a casa que um dia foi o lar da minha família. Cada item vendido era mais uma lembrança do que eu perdi por uma paixão destrutiva e ilusória. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, vi minha esposa com nossos filhos. Ela estava sorrindo, segurando as mãos deles. Era um sorriso que eu não via há muito tempo. Quis me aproximar, mas não consegui. Senti um peso no peito, como se o simples ato de vê-los felizes sem mim fosse uma punição justa. Foi ali, naquele momento, que entendi que não havia mais volta. Eles tinham recomeçado, e eu? Eu era apenas o homem que perdeu tudo porque não soube valorizar o que tinha. Hoje, conto essa história não como um pedido de perdão, mas como um aviso. O preço da traição é alto. Não só para quem é traído, mas para quem trai. Eu achei que estava no controle, que podia lidar com as consequências, mas a verdade é que subestimei o poder das minhas escolhas erradas. Eu perdi tudo. Minha família, minha carreira, meu respeito próprio. E tudo por causa de uma mulher que nunca me amou, que nunca se importou, e que apenas usou minha fraqueza para o próprio benefício.